Bora, time do RFID, vem comigo, vamos lá. Tava falando num outro vídeo sobre um sistema que a gente fez de quórum de votação, que a gente conseguia identificar automaticamente quem entrava nas salas, e aí a gente conseguia mostrar se tinha quórum, pessoas suficientes para votar um projeto ou não. Isso pode ser usado em assembleia de condomínio e tal. E aí eu lembrei de um processo que a gente fez uma brincadeira e uma ideia de solução para vocês. Então nesse vídeo eu quero falar sobre isso, uma ideia de solução para votação automatizada, contagem de votos automatizada usando a tecnologia de etiquetas inteligentes RFID. Para quem está me assistindo pela primeira vez, sou Guilherme Carrapatoso, CEO da empresa InovaCode. Estou aqui falando sobre a tecnologia RFID, das etiquetas inteligentes. Falo mais, os projetos que estão mais no nosso dia a dia aqui são projetos usando dentro da tecnologia RFID do UHF, que é uma faixa de frequências ali, que tem as suas especificidades, né? E cada faixa tem a sua questão específica, o seu uso específico, as suas limitações. E aí por isso que é interessante o arquiteto de solução conhecer todos esses processos e essas frequências, pelo menos ter um conhecimento superficial ali de cada um, para que ele possa definir dentro do escopo que foi solicitado qual que é a melhor opção de utilização, né? Mas aqui nesse caso, nesse vídeo também eu vou falar mais sobre a tecnologia de UHF. A tecnologia de UHF são tags passivas, então elas não têm uma fonte emissora própria de bateria, e você consegue fazer uma leitura de uma distância maior. Ela usa um princípio de backscattering, que é um princípio por ondas de rádio que ativam um CIzinho, um chipzinho, e aí esse chip responde a esse sinal, e a mesma antena que envia é a que captura a resposta desse sinal, identificando se aquela etiqueta está ou não está no ambiente. Lembrando que a leitura das tags RFID ela é bem dinâmica, muito rápida. Nós falamos aí numa leitura, tem equipamentos hoje no mercado, chegam a mais de 1000 etiquetas por segundo, conseguem fazer a leitura. Então é bem rápido. E aí eu estava falando na solução de quórum de votação sobre a parte de controle de acesso, que a gente colocava as etiquetas no crachá, e aí quando o pessoal acessava aquela sala, a gente conseguia saber quem estava presente no momento da votação ou não. E eu comentei que tem empresas que oferecem um sistema de votação eletrônico que fazem isso usando o controlezinho. É um controle com uma solução ativa, né? Você tem uma bateria nesse controle e você tem uma central de rádio ali que faz esse gerenciamento. Mas aí, como lá no evento que nós estávamos, o pessoal não setou direito a vinculação da central, da base com os dispositivos, estava interferindo uma votação na outra, deu uma confusão, os dispositivos não estavam funcionando legal. E aí nós tivemos uma ideia, então isso acabou não se tornando um produto, mas eu acho que é uma ideia bem interessante que pode ser explorada. E aí ilustra bem como a tecnologia de RFID é versátil, por isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Nós pegamos numa sala, né, no dia desse evento, há 3 anos atrás, e aí falamos, poxa, será que tem uma forma da gente resolver esse problema? E aí nós identificamos que, obviamente, né, as pessoas carregam o crachá na frente do peito. E aí quando a gente fica na sala de votação, nós ficamos olhando para um palco. Então o que acontece? Se eu coloco um leitor de RFID atrás de mim, na
parte do fundo do palco, e eu trabalhar com uma antena que a gente chama de linear, eu conseguiria criar um feixe de leitura em que, se a pessoa está de costas para a antena, eu não vou perceber o crachá dela, porque o próprio corpo humano nosso vai bloquear a passagem do sinal RF. Como eu já expliquei, nós temos muita água, muitos minerais no corpo que atrapalham, bloqueiam a passagem do sinal, da refração, enfim, prejudica a leitura. Mas no caso ali, o crachá estando na frente do nosso corpo realmente iria interromper a leitura, não ia ter leitura. E aí, toda vez que tivesse uma votação, normalmente o que o pessoal faz? Pergunta, né? Quem é a favor de tal coisa? A pessoa levanta a mão, vai alguém ali e conta. Essa é a maneira mais tradicional. Poderia ser feito um sistema, do ponto de vista construtivo, relativamente simples, em que, quando o pessoal levantar a mão, eles levantarem o crachá. E aí, toda vez que alguém levantar o crachá, você tem o controle de acesso na entrada do ambiente, então você já sabe as pessoas que estão naquele ambiente. E aí, todo mundo que levanta o crachá vai fazer a leitura da tag. Então você vai saber as pessoas que são favoráveis naquela votação. Nós fizemos alguns testes e funcionou legal. Esse vídeo a gente não está compartilhado ali porque foram só testes mesmo. Não foi nada que se tornou uma solução, um projeto específico. Mas é uma ideia muito interessante e versátil, né? A gente sai um pouco da caixa das soluções triviais, e eu gosto de comentar aqui porque eventualmente quem vai me assistir muitas vezes vai olhar para o seu cenário, o cenário dos clientes ou da sua realidade na empresa que você trabalha e conseguir identificar alguma oportunidade nesse sentido, né? Então, essa seria a ideia. E aí o processo de votação você ganha a questão da rastreabilidade, né? Porque hoje no processo, quando a pessoa levanta a mão, você não consegue identificar quem que votou. Você só consegue saber a quantidade de pessoas que votaram, né? Isso no processo manual. E no processo da maquininha, normalmente eu acredito que o software deles também não tem esse processo de dizer qual que é a pessoa. Por mais que quando você vá pegar o sisteminha de votação lá, ele é vinculado ao seu nome, mas eu acredito que é mais para um controle de devolução. Então seria um sistema mais interessante, porque a pessoa já vai estar com o crachá do evento, ela não precisaria pegar nada a mais, deixar um RG, nada disso, ela já está portando o crachá com a identificação dela, e toda vez que ela levantar a mão, a gente sabe que foi ela que levantou, né? Então daria um dinamismo interessante para a sessão ali de votação, e seria uma solução provavelmente até para outras questões. Acabei inclusive conversando aqui com vocês, de lembrar de uma outra solução que eu, baseada nessa ideia, passei para um cliente. Também ele acabou não contratando, mas também é uma ideia bem interessante, que é você colocar esse leitor, essa antena, numa certa altura, por exemplo, numa festa, numa casa noturna. E aí você fazer a parte de iluminação, a parte de música, ou você conseguir fazer uma interação com o DJ. Então o DJ pode interagir com o público, perguntar: e aí galera, quem tá curtindo essa música? E aí quem estiver curtindo, vamos supor que esteja com uma pulseirinha, e essa pulseirinha da festa vai ter uma
quando o pessoal levantar a pulseira, eu consigo contabilizar quantas pessoas levantaram a mão. Então, se eu sei quantas pessoas estão no ambiente, porque eu já fiz um controle prévio de acesso, na hora que eu levantar a mão, eu consigo fazer esse controle, saber ali, pelo menos mostrar ter um painel ali pro DJ, para mostrar ali para ele mais ou menos quantas pessoas se interessaram por aquele assunto, por aquela música, enfim. E daria até para fazer isso pensando aqui agora em salas de aula, enfim, qualquer lugar que você tenha um público e esse público esteja identificado, seja com crachá, com pulseira, com chaveiro, enfim, aí tem várias formas de você colocar a tag. Daria para fazer uma brincadeira nesse sentido aí, né? Uma identificação, um sistema de votação e tal. Beleza? Então era isso aí que eu queria passar para vocês, essa ideia. Acho que era isso nesse vídeo. Vamos nessa. Bora para colocar esse negócio todo aí para rodar.